Olá, pessoal! Então, a aula de hoje terá como tema a redação em foco 1, porque teremos outras aulas sobre redação em foco. Vamos analisar alguns defeitos e algumas particularidades da linguagem dissertativa. Por isso, veremos alguns textos que merecem atenção especial no que concerne à forma como eles foram desenvolvidos. Um dos primeiros itens que trataremos hoje é o destaque para a abordagem de um tema. Muito cuidado, pessoal, com a fuga do tema. Às vezes a gente não percebe que está fugindo do tema e isso pode zerar a nossa redação. De modo problemático, os textos podem restringir certas discussões, tratá-las com superficialidade ou até fugir da temática essencial. Daremos atenção aos aspectos textuais que podem ser considerados recursos eficazes e capazes de diferenciar um texto dos demais, fugindo criativamente do lugar comum. Lembrando que o lugar comum, senso comum, ele também é penalizado na maioria dos textos de vestibular. Então, vamos pegar hoje 2 temas da PUC do Rio Grande do Sul. O primeiro é esse aqui. Redija um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre diferentes formas de sentir e enfrentar o medo. Além disso, posicione-se sobre as formas como o medo pode afetar nossa vida. Então, máxima atenção, porque o tema principal aqui é o medo. Vamos ler agora os textos base, os textos motivadores para a produção, para incentivar o candidato a produzir esse texto. Bom, trecho de Congresso Internacional do Medo de Carlos Drummond de Andrade, por isso que o Drummond está aqui, como vocês podem ver uma foto dele. Tem uma vírgula ali no lugar errado. Provisoriamente, não contaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os braços. Então, é um trechinho do poema que se intitula O Congresso Internacional do Medo. O Drummond antecipa o sentimento que, mais a mais, vem condicionando nossas vidas. Desde crianças, aprendemos a evitar os perigos da rua, a não confiar em estranhos, a nos prevenir contra doenças contagiosas. Com tantos temores, fica difícil manter o equilíbrio e seguir vivendo com alegria, já que a maior parte dos nossos medos nos acompanha na vida adulta. Passando para o outro texto, diz assim: segundo Dalgar Larrondo, 2006, Aput, Mira e Lopes, 1964, o medo se apresenta em escalas até a sua inativação, ou seja, ele vai paulatinamente tomando uma proporção até que o indivíduo tenha seus sentimentos e emoções estabilizados, dividindo-se em 6 fases de acordo com o grau de extensão e imensidão. São elas: 1. Prudência. 2. Cautela. 3. Alarme. 4. Ansiedade. 5. Pânico, medo intenso. 6. Terror, medo intensíssimo. Vocês reconhecem essas fases do medo? Pois bem, o medo é uma alteração das emoções e dos sentimentos.
também é fundamental para a nossa autopreservação. Já imaginou se não o tivéssemos? O que seríamos capazes de fazer? Atravessar uma rua sem temer um possível acidente e pôr em risco a própria vida. O medo não é uma emoção patológica, mas algo universal dos animais superiores e do homem. O medo é um estado de progressiva insegurança e angústia, de impotência e invalidez crescentes ante a impressão iminente de que sucederá algo que queríamos evitar e que progressivamente nos consideramos menos capazes de fazer. Essas são as palavras então do Dalgalarrondo, 2006, página 109, que se encontra na apostila então da Somos Educação, Sistema PH. Continuando então, pessoal, vamos relembrar o tema, que é sobre as diferentes formas de sentir e enfrentar o medo. Além disso, o candidato deve se posicionar sobre as formas como o medo pode afetar nossa vida, a sua vida. Então, uma reflexão que você deve fazer antes de começar o seu texto, para que ele tenha relevância, é: quais são os efeitos do medo? Dessa forma, você vai entender quais são as ideias-chave da proposta de redação, as diferentes formas de sentir e enfrentar o medo e como ele pode afetar as vidas das pessoas, ok? Agora, nós vamos ver um exemplo de texto para o tema. O título é Patologia, mera emoção ou motivação? Vamos ver. Pavor, nervosismo, receio. Essas três palavras podem simbolizar diferentes formas de sentir medo. Com as suas respectivas versões, é fácil admitir que, em tese, ninguém gosta dessas sensações. Mais do que isso, seria plausível tratar tal sentimento como algo indesejado, abominável e problemático. No entanto, essa ideia merece certas ressalvas. O piloto não avisa, apertem os cintos e o desespero começa. Nessa hora, não importam os dados que indicam carros como meios mais mortais do que aviões. O ato de desesperar-se, é irracional. Ignoram-se dados objetivos e estatísticos. Assim, configura-se uma das piores sensações que um ser humano pode ter, um sentimento exagerado de pavor, uma pane interna, numa intensidade que dificilmente se combate com a razão, merecendo a atenção de médicos e psicanalistas. O calendário do torneio esportivo é anunciado e a contagem regressiva começa. A percepção diária de que o tempo está passando, o dia D está chegando e a preparação para um grande momento está pedindo mais foco é mais uma forma de sentir medo. Dessa vez, ele pode ser tratado como um combustível para a tão temida ansiedade. Menos intensa do que o desespero, tal sensação, pela forma como desperta internamente o indivíduo, também pode causar problemas psicológicos, embora mais leves. Chega pelo correio o convite para dar uma importante palestra de nível internacional e algo estranho acontece. Não é pavor, não é ansiedade. O que surge agora é a motivação.
O possível pavor quanto ao tamanho da plateia de avaliação sucumbe à consciência de que trabalhar é preciso. A percepção ansiosa de que o tempo está passando se transforma em desejo de aprender. E assim, com a razão tomando as rédeas das situações de um possível desequilíbrio emocional, o medo pode ser revertido em algo produtivo, a ferramenta capaz de gerar desenvolvimento individual. É, portanto, plausível a conclusão de que o medo é um sentimento natural e inerente ao homem. Fazê-lo inexistir é impossível, pois iria contra a natureza humana. No entanto, cabe aos indivíduos buscar a melhor maneira de lidar com isso, por meio de especialistas quando se atinge um grau patológico, por meio da razão quando a ansiedade tenta desequilibrar nossa balança emocional, por meio da motivação, quando a capacidade consciente de visualizar um cenário problemático pode se reverter positivamente numa forma de engrandecimento pessoal. Então, pessoal, após essa leitura atenta, vamos pensar nos comentários que são relevantes, pois são questionamentos que todo corretor faz para analisar um texto, e você também precisa tê-los em mente ao ler o seu rascunho. Então, você deve pensar da seguinte forma, e vamos analisar o texto lido. A redação em questão abordou com propriedade o tema proposto? Tendo em vista que o autor buscou apresentar diferentes tipos de medo, de forma a citar, mesmo que superficialmente, casos cotidianos geradores desse sentimento, pode-se dizer que a abordagem foi, sim, de acordo com a proposta. Podemos ainda dizer que, ao indicar situações corriqueiras, o autor conseguiu tornar mais clara e palpável a discussão, que, caso fosse direcionada genericamente ao termo medo, ganharia teor vago e inconsistente. Trata-se de uma dissertação argumentativa? Sim, trata-se de uma dissertação argumentativa, uma vez que, após a definição de um foco temático, ficou claro o posicionamento do autor diante das questões apresentadas. Esse posicionamento, por meio da lógica existente entre os 3 parágrafos de desenvolvimento, que acho que vocês notaram, né? O segundo, o terceiro e o quarto parágrafos do texto, ganha total evidência no quarto parágrafo, parte do texto em que tais medos são comparados. Foi construída uma integração das partes do texto de modo que ele seja considerado coeso e organizado? Pessoal, a organização, a coesão textual, que é a relação entre vocábulos, expressões, símbolos e ou frases que compõem a redação, foi estabelecida de 2 maneiras. Ideologicamente, por meio da apresentação gradativa dos tipos de medo e das formas de enfrentá-los, linguisticamente, por meio de vocábulos que se ligam semanticamente, por exemplo, pavor, desespero, pânico, temor, receio e ansiedade,
a ideia de medo. Então, esses vocábulos foram unidos à ideia de medo. Logo, o texto nos parece coeso e organizado. A formalidade ou informalidade utilizada atende à demanda das dissertações argumentativas? O vocabulário respeita a norma culta da língua, evita a repetição de palavras, constrói frases com organização sintática clara, demonstra controle sobre o uso dos sinais de pontuação, como travessões, que são menos usuais, são aqueles hífens, né, para explicar alguma coisa. Portanto, podemos dizer que, do ponto de vista normativo, o texto cumpre adequadamente o seu papel. Certo, pessoal? Agora vamos analisar outro tema, dessa vez com o texto base dessa autora queridíssima, Lia Luft. O tema é: o que é preciso fazer para que possamos viver nesse mundo de harmonia e paz, que nós vamos ver no texto base? Podemos esperar pelos governantes ou começar por nós mesmos? Mas por onde? Como? Apresente sua proposta, dissertando sobre o tema: como construir um mundo de paz. Como construir um mundo de paz é o tema da redação. Eu já fui para o exemplo. Eu vou ler para vocês o poema da Lia Luft. Prestem atenção. Se a gente acreditasse que o braço pode se erguer para construir empilhando pedras em lugar de cadáveres ou dúvidas, se admitíssemos que a ternura, a lealdade, a ética e a fraternidade são eventualmente possíveis, que se pode criar, não só matar, existir, não só vegetar, talvez se pudesse ler nas estrelas o reflexo do que haveria na terra. Promessa de que um dia, longínquo e frágil, brilhar o milagre da paz. Então, esses são os versos que nos fazem refletir sobre a possibilidade de construirmos um mundo menos violento e mais humano. Ao fazer um texto, é importante buscar possíveis respostas para as questões que aparecem no tema e ver de que forma o texto pode se ligar ao tema e também refletir sobre o que é paz, quais são as causas da falta de paz e quais são as possíveis soluções. Vamos ao texto. Exemplo, tá? Então vamos lá. Afinal, o que é paz? Como se essa pessoa tivesse produzido esse texto lá no dia, tá? Durante o concurso anual para eleger a Miss Universo, as candidatas finalistas são questionadas sobre seus grandes sonhos na vida. Praticamente todas dizem desejar a paz mundial. Mas será que passa pela mente dessas jovens exuberantes garotas o verdadeiro sentido da expressão paz mundial? Ou, indo mais além, será que nós, seres humanos, sabemos o que é e como obter essa tão falada paz? Em uma década assolada pelas guerras, são muitos os questionamentos que perturbam a mente humana. Se por um lado sabemos que a paz é um bem necessário, por outro lado simplesmente não imaginamos o que fazer para conquistá-lo. Afinal, a iniciativa deve partir de quem? De mim, do meu vizinho? Ou devemos esperar a reação dos nossos governantes? Provavelmente, os chefes de poder
também são perturbados por essas questões, ou seja, ninguém sabe o que fazer. Por isso, todos cruzam os braços esperando alguém agir, ou incendeiam o país com um discurso nada mais que utópicos e sensacionalistas. Como diria Rita Lee, o buraco é mais embaixo. A ONU, que teoricamente seria o órgão responsável pela intervenção nos conflitos, está parada, já não funciona. Afinal, tem no poder, entre as outras nações, um país envolvido em muitas guerras, os Estados Unidos. Sendo assim, entende-se a situação. Afinal, o que a ONU pode fazer? Arrancar à força as armas dos combatentes? Só isso não basta, pois restam os conflitos de ideias. Então, me pergunto, como a ONU vai resolver tudo isso, lobotomizando a todos? É preciso entender que não se pode passar a vida inteira lutando para conquistar falsas utopias. O mundo não vai ser cor-de-rosa. A guerra sempre existiu e vai continuar existindo. Lutar pela paz não é acreditar apenas em um mundo sem amor, violência e destruição. Lutar pela paz é acreditar no respeito, seja com o vizinho ou com um desconhecido. Pode parecer bobagem, mas, por mais clichê que seja dizer isso, nada tem que fazer, cada um tem que fazer, a sua parte. Afinal, se dermos o primeiro passo, talvez o resto engrene. Márcia Carlos Espinosa, Redações da PUC Exemplares. Então, pessoal, aqui também devemos nos questionar sobre os problemas eventuais que possam existir na redação, quando você as constrói, pois, ao ler um texto, é importante buscar possíveis respostas para várias questões. Nesse sentido, podemos dizer que, inicialmente, o autor procurou definir a paz mundial. Então, quando nós questionamos se a redação em questão abordou com propriedade o tema proposto, podemos dizer que é bastante válido o que essa pessoa fez. A partir disso, sugere-se que a humanidade não chegou a uma boa definição para essa expressão, o que tende a deixar vagas as reflexões da humanidade sobre a questão. Então aí depois você se pergunta se trata de uma dissertação argumentativa e se o vocabulário utilizado atende à demanda das dissertações argumentativas. Galera, no segundo parágrafo são feitos questionamentos reflexivos, direcionando o texto, vamos lá ver, direcionando o texto criticamente para a observância de alienados, pessoas que cruzam os braços, ou de utopistas, com seus discursos sensacionalistas. Apesar de apontar críticas, percebe-se que não podemos encontrar uma fundamentação argumentativa para tais ideias, o que tira a consistência do texto. Já no terceiro parágrafo, além de manter a questão muito perto do que já fora mencionado no parágrafo anterior, podemos notar que várias perguntas são feitas com o objetivo de expor um problema. Entretanto, a mera exposição de um caso problemático não é um modo eficiente de argumentação. Falta, portanto, um posicionamento mais claro para que tais indagações não soem como um ato panfletário, mas sim como uma opinião fundamentada. E mais, chega-se ao fim do terceiro parágrafo sem muita clareza quanto à pergunta essencial:
Como construir um mundo de paz? Na conclusão, que é o parágrafo que deveria ser o mais impactante da redação, encontra-se paradoxalmente o maior problema do texto. Olha lá, é preciso entender que não se pode passar a vida inteira lutando para conquistar falsas utopias. Então, olha lá, esse aqui é o slide que eu tinha preparado para esse momento, né? É preciso entender que não se pode passar a vida inteira lutando para conquistar falsas utopias. Ele se torna muito vago. Além de não ser fundamentado lá no segundo parágrafo, o que seriam essas falsas utopias, o texto retoma tal ideia, o que soa superficial, como eu acabei de falar. Olha lá, o mundo não vai ser cor-de-rosa, a guerra sempre existiu e vai continuar existindo. Ou seja, a pessoa não argumenta, ela só se conforma sobre a paz. E depois, a frase lutar pela paz não é acreditar apenas em um mundo sem amor, violência e destruição. Esta frase carrega uma incoerência, que é um problema gravíssimo, pois alguém acredita que querer paz seja querer um mundo sem amor? Não, isso não faz sentido. Você percebeu também? Pode parecer bobagem, mas por mais clichê que seja dizer isso, cada um tem que fazer a sua parte. Afinal, se dermos o primeiro passo, talvez o resto engrene. Apesar de reconhecer que se trata de um clichê, o texto termina com frases simplistas e genéricas, o que tira a consistência do que havia dito até então. Isso acontece porque não há clareza sobre o que seriam sua parte, o primeiro passo e o resto, o que impede que exista uma resposta objetiva à questão central do tema, que era como construir um mundo de paz. Perceberam? Como seria, então, pessoal, uma conclusão excelente para que esse texto ficasse melhor? Fica aqui a sugestão, ó. Portanto, depreende-se que, devido à enorme divergência de interesses políticos e econômicos, sempre haverá brigas diplomáticas que poderão, eventualmente, causar guerras. Nesse contexto, discursos utopistas e alienados devem ser evitados para que ações concretas individuais, pautadas na ética e no respeito, possam gerar resultados de caráter universal, atingindo nações e seus respectivos governantes. Galera, então, a nossa tarefa foi adquirir mais técnicas e recursos, não só para analisar os textos criticamente, mas também para construir boas dissertações. Trata-se, então, de o início de um longo processo de aquisição de habilidades, mas fica muito claro desde já que a melhor forma de evoluir nesse sentido é por meio dos processos, que são trabalhos de interpretação e da produção textual. Continuemos evoluindo.